Nunca dependa de uma única fonte de renda. Faça investimentos para criar uma segunda fonte. Essa é uma frase clássica do maior investidor do mundo, Warren Buffett. E ela faz muito sentido com o que vamos falar nesse vídeo. Os investimentos, seja na bolsa de valores ou em ativos de renda fixa, são capazes de gerar renda aos seus investidores. E quando isso acontece, você está fazendo o seu dinheiro trabalhar para você. O dia tem apenas 24 horas, e isso significa que o nosso tempo é limitado. E se formos considerar uma média de sono de 8 horas, nos restam apenas 16 horas para fazer tudo o que precisamos em um dia. Isso inclui trabalhar, aquilo que fazemos para ganhar dinheiro. Mas como o tempo é limitado, e o corpo humano também tem suas limitações, nós temos uma quantidade de horas limitada para exercer a nossa profissão e ganhar dinheiro. Agora imagina só, vamos bater na madeira, mas se por algum motivo você não pode trabalhar e a sua fonte de renda fica comprometida, o que você vai fazer? Vai depender do governo? É uma opção, mas até que ponto isso é seguro? Até que ponto essa renda vai ser suficiente para bancar o seu custo de vida? São perguntas que temos que fazer a nós mesmos. Temos que nos proteger das adversidades e uma maneira de fazer isso é através dos investimentos. Investir em ativos geradores de renda. Investir para criar uma renda passiva. Mas o que é isso? A renda passiva é aquela que você não precisa trabalhar. No caso dos investimentos, o seu dinheiro trabalha para você e ele te remunera por isso. O quanto você vai receber depende da quantidade que você tem investido e em quais ativos você tem investido, porque cada investimento possui uma rentabilidade diferente. Do outro lado, nós temos a renda ativa, que é aquela que você obtém através do seu trabalho, como por exemplo, do salário. Essa renda precisa de você para ser gerada. Você precisa gastar o seu tempo em alguma atividade para receber uma compensação por ela. Não necessariamente você precisa trabalhar para alguém. Você também pode empreender e criar o seu próprio negócio. Mas isso também é renda ativa, porque da mesma maneira você está trabalhando e utilizando o seu tempo para isso. Normalmente a renda ativa é a que vai te remunerar mais. Mas, como falamos, ela precisa de você para acontecer. Ela não acontece sozinha como a renda passiva. Por isso é muito importante você ter as duas. Assim, você tem duas fontes de renda: o seu trabalho, a sua empresa e os seus investimentos. Investir para gerar uma boa fonte de renda é algo que demanda tempo, porque você vai ampliando a sua carteira de investimentos com os aportes. Então, quanto mais você investe, maior será o seu retorno. Eu sou muito adepto a fazer aportes mensais, porque a maioria das pessoas recebe o seu pagamento uma vez por mês. Então faz sentido manter a frequência dos seus aportes também em uma vez por mês. Mas aqui vem o pulo do gato, porque quando você já investe, além do dinheiro que você ganha da sua profissão, você também tem os dividendos que você recebe dos seus investimentos. Você pode receber dividendo das ações das empresas que investe e também dos fundos imobiliários. E quando você recebe isso, o que é o ideal a se fazer? Reinvestir esses dividendos. Assim você aumenta os seus aportes mensais, porque você está tendo uma outra fonte de renda, um outro dinheiro, um dinheiro a mais para investir. E quando você recebe isso, o que é o ideal a se fazer? Reinvestir esses dividendos. Assim você aumenta os seus aportes mensais, porque você tem uma outra fonte de renda, um dinheiro a mais para investir. E assim vai surgindo o efeito bola de neve, os juros compostos vão trabalhando ao seu favor. Para ficar mais visual e fácil de entender, esse gráfico mostra a evolução dos dividendos da minha carteira de investimentos. Eu tirei os valores porque é algo que eu prefiro não compartilhar no momento, mas o gráfico mostra claramente o efeito ao longo do tempo. Eu comecei a investir em 2017, em renda fixa, e somente em 2018 eu comecei a investir em ações. No início, minha estratégia era basicamente o swing trade. O swing trade é uma modalidade de investimento que você compra as ações, segura por alguns dias, semanas ou até meses e depois vende para realizar o lucro. Essa estratégia não foca no recebimento de dividendos e em se tornar sócio de fato das empresas. Então, recebi meus primeiros dividendos em 2018. Mas foi em 2019 que eu passei a focar mais no recebimento de dividendos e em investir para gerar renda passiva. Desde o início eu faço aportes mensais, todos os meses sem falhar. E como falei antes, quanto mais você investe, mais o seu dinheiro rende. Eu quero que vocês reparem na última barrinha do gráfico, o montante de dividendos recebidos em 2021, de janeiro a junho, meio ano. No mês de maio eu já tinha recebido mais dividendos do que no ano de 2020 inteiro.
Esse é o efeito dos juros compostos, porque além de aportar mais, eu reinvisto absolutamente tudo que eu recebo. Então, a rentabilidade do próximo período vai ser a rentabilidade daquilo que eu já tinha investido mais aquilo que eu ganhei. E veja que aqui nem estamos falando em um período muito grande de tempo. Imagina isso em 10, 20 ou 30 anos. Seguindo a estratégia de investimentos, mantendo a disciplina e tendo paciência, não tem erro. No longo prazo, você vai colher os frutos disso. Às vezes, no início, parece que não vai para frente, que a rentabilidade é muito pequena, mas calma, mantenha os seus aportes, aumente a sua base. Hoje, o que eu recebo de renda passiva já consegue pagar uma grande parte dos meus custos mensais. Mas como tenho também o meu trabalho para isso, esse dinheiro todo é reinvestido. E aí, o que você está achando? Renda passiva é um bom negócio ou não é? Então já sabe, né? Para aprender mais sobre investimentos, se inscreve no canal Clube do Investidor, clica no botão gostei, clica no botão aqui embaixo para ficar por dentro das novidades do canal e ajudar a crescer e a chegar em mais pessoas. Voltando ao vídeo, vamos colocar isso tudo em números. Quanto que eu preciso ter investido para ganhar R$1.000 por mês? Além do montante investido, temos que levar em consideração o dividend yield dos seus investimentos, ou seja, a porcentagem que as suas ações e fundos imobiliários distribuem aos acionistas. Quanto maior for a porcentagem, mais você ganha com menos capital. Sendo bem realista, um dividend yield de 6% ao ano, isso equivale a 0,5% ao mês. Com essa rentabilidade, para receber R$1.000 mensais em dividendos, você precisaria de R$200.000 investidos. Mas se formos aumentar a rentabilidade para 0,6% ao mês, um total de 7,2% ao ano. Para receber os mesmos R$1.000, você precisaria de R$170.000 investidos. São R$30.000 a menos, com uma rentabilidade de apenas 0,1% a mais por mês. E com uma rentabilidade de 0,7% ao mês, que é uma rentabilidade boa, é um pouco mais difícil, mas é possível. Nós teríamos 8,4% ao ano. Então, você precisaria de R$145.000 para receber os mesmos R$1.000 mensais. Podemos ver que, além do valor investido, precisamos selecionar bem os ativos para ter uma renda passiva maior. No Brasil, temos boas ações pagadoras de dividendos, e alguns setores específicos costumam pagar mais, como por exemplo as empresas elétricas, seguradoras e bancos. Porém, a maioria das empresas não paga dividendo todos os meses, mas paga uma porcentagem menor em menos vezes. Mas com uma carteira diversificada, você pode sim receber mensalmente. Eu vou te dar alguns exemplos, mas deixando bem claro que não é nenhuma recomendação de investimento. Itaú e Bradesco pagam dividendos mensais. Taesa e B3 pagam trimestralmente. Engie e Fleury pagam a cada 4 meses. Porto Seguro e Telefônica Brasil semestralmente. E Ambev e Eletrobras pagam uma vez por ano. E claro, nós temos os fundos imobiliários que também pagam dividendos todos os meses. Diversificando bem, escolhendo bons ativos e mantendo regularidade nos seus aportes, é possível chegar a uma renda passiva de R$1.000 por mês, ou mais, muito mais. Tudo vai depender da sua disciplina nos investimentos e nos seus aportes. E quanto mais tempo você investe, melhor será o efeito dos juros compostos. E aí, gostou do vídeo? Deu vontade de viver de renda passiva? Então continua acompanhando o Clube do Investidor para aprender a investir cada vez melhor o seu dinheiro. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like se você gostou. Eu sou o Cassiano Dalmas e até a próxima!